Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico e hoje lhes trarei um vídeo a respeito deles, demônios, mais especificamente do poder deles, como eles se movimentam, suas habilidades, o que podem fazer. Vídeo esse que foi muito pedido, muitas pessoas com essa curiosidade, tanto no grupo aqui do WhatsApp do canal, como também nas redes sociais, o pessoal me pergunta muito. Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer vocês. Antes de mais nada, claro, você que é novo nesse canal, que está chegando agora, já se inscreve, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, certo? Com aquela pessoa, aquele seu amigo que tem curiosidade a respeito destes seres. Vamos estar esclarecendo muitas dúvidas aqui e, é claro, para dar essa força para o canal. Como eu já falei antes, estamos com a meta aí de 500 inscritos, estamos chegando bem perto, graças a vocês, sou muito grato. E lembrando também, pessoal, você que está me perguntando, que o material do vampirismo está em produção, certo? Você que está ansioso, calma, dá uma aguentada aí que a gente já vai futuramente, mais tarde a outubro, final de outubro a gente já vai estar lançando, e o vídeo da Daniela Pérez já está sendo gravado, ou seja, no momento que eu estou lançando esse vídeo aqui para vocês, a gente já está em gravação. Então acompanha, ativa as notificações para receber tudo em primeira mão e, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Demônios. Demônios existem e nos observam, procurando por nossos pecados e nossas almas, pessoal. É sim. Eles são criaturas das sombras, destinados a serem os senhores do mal, cujo maior desejo não é a destruição do universo, como muitos pensam erroneamente, a maioria das religiões, e sim o poder. Eles anseiam por isso, pois apenas através do poder um demônio pode sobreviver na sociedade ou hierarquia infernal. O poder significa muitas coisas para um demônio. Vamos especificar aqui para vocês entenderem. Magia infernal, também chamada de Infernalis Factum, influencia na sociedade mortal, alta posição na hierarquia infernal, certo? Esses são os objetivos dos demônios, mas, para consegui-los, os seres das trevas precisam se alimentar dos pecados dos homens, das almas dos pecadores. O poder de um demônio, pessoal, para vocês entenderem, ele vem da corrupção presente na alma humana. E é por isso que os demônios tentam perverter nossos espíritos para nos influenciar a cometer pecados. Então presta bastante atenção nisso daqui. Além de todas as suas capacidades naturais, os infernais podem desenvolver habilidades místicas chamadas de, como eu já mencionei, Infernalis Factum, ou magia infernal, como eu já falei antes, certo? Existem 13 magias infernais, tá bom? Você que está estudando isso, anota aí, são 13 magias infernais. Mas apesar do número limitado, cada uma destas habilidades pode ser única nas mãos de um demônio que saiba usá-las da forma correta. Vale também ressaltar que estas habilidades são obtidas através do poder, o que consequentemente torna um demônio mais forte de acordo com a quantidade de poder que o mesmo detém. Ou seja, quanto mais poder, mais magias um demônio pode possuir, para quem já ficou aí ligado nessa parte do vídeo. Fica até o final que você vai entender bastante aqui sobre isso, certo? Eu vou estar mencionando aqui para vocês as 13 magias infernais obtidas através do poder. Prestem bastante atenção nisso. Fogo negro ou fogo infernal. Por serem bastante parecidos, o fogo negro e o fogo infernal, no caso, eles acabam sendo consideradas uma só magia. Fogo negro, ou chamas do pecado, é o fogo que queima a alma, enquanto o fogo infernal são as chamas que destroem o corpo, certo? Essa é a diferença básica. Estas magias elas afetam até mesmo aqueles que possuem imunidade ao fogo e causam danos terríveis, muito piores do que as queimaduras mundanas que nós temos aqui no plano terrestre, certo? Ou seja, esqueça aquelas queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau. Aqui é muito mais elevado e muito mais doloroso, por assim dizer. A próxima magia, a incorporação, certo? As histórias que falam sobre demônios capazes de possuir corpos, elas são reais, pessoal, elas existem, certo?
pelo menos para os infernais que possuem a habilidade de incorporação. Não são todos os demônios que podem incorporar, mas os que possuem realmente podem fazer isso, como o demônio Pazuzu, por exemplo. Através desta magia, um demônio pode desfazer-se e tomar o corpo e a mente de uma pessoa. Eles têm essa capacidade sim. E não é um exorcismo qualquer que vai remover estes demônios após eles incorporarem um corpo. Esqueça o exorcismo de Emily Rose, esqueça esses filmes aí. Não é dessa forma que funciona. Eu vou depois fazer um vídeo só sobre possessão demoníaca que vocês vão entender bem completamente como é que funciona esse processo. A próxima magia se chama Chimerai, certo? Conhecidos por suas habilidades de enganação, é natural que os infernais desenvolvam a capacidade de enganar os sentidos de suas vítimas, certo? Esta é a habilidade demoníaca de criar ilusões e de ocultar objetos e pessoas. Eles têm essa capacidade também de tanto fazer como fazer desaparecer pessoas e objetos dos locais. É muito comum que geralmente dentro de invocações ou rituais onde os satanistas convocam estas entidades, que eles possam criar ilusões, criar monstros, né, para assustar aquele que está invocando. Mas esses monstros eles não são reais, por assim dizer, eles são ilusões como hologramas, por exemplo, tá? Próxima habilidade é o teleporte, tá? O teleporte ele permite aos infernais viajarem entre pontos distantes do inferno e até mesmo entre os planos e dimensões, sem a necessidade de um portal específico. Mas esta não é sua única habilidade. O teleporte é a manipulação do próprio espaço e, através dele, é possível criar efeitos entrópicos impressionantes, pessoal. Então, vai anotando aí no seu caderno tudo isso que eu estou falando, pois esse conhecimento aqui você não vai encontrar na internet. Eu estou tirando aqui tanto das minhas memórias quanto do meu próprio diário pessoal. Então, vamos continuar. A próxima habilidade é a transmutação. Bom, às vezes o mundo físico ele parece obedecer à vontade infernal, por incrível que pareça. Com a transmutação, o demônio é capaz de manipular a matéria, transformando sua forma e composição. Felizmente, apenas os infernais mais poderosos são capazes de usar esta habilidade contra os seres vivos. Os demônios menores de baixa hierarquia só podem alterar a matéria morta através desse poder. Eles não conseguem manipular a matéria viva. Bom, só demônios a la Lúcifer, por exemplo, conseguiriam utilizar isso em seres humanos vivos, tá? Próxima habilidade seria a violação. No caso, demônios eles não podem dominar mentes, tá? Mas eles podem alterá-las. A violação ou estupro mental é a capacidade demoníaca de invadir e alterar mentes, até mesmo podendo destruí-las. Esta magia ela permite até mesmo manipular emoções, ler pensamentos e alterar memórias. Contudo, é uma das mais difíceis de conseguir, pois exige uma grande concentração de poder. Bom, a próxima habilidade seria a celeridade. A celeridade é a capacidade de mover-se com velocidade sobrenatural. Embora custe enormes quantidades de energia, a celeridade é uma arma letal que permite a um único demônio confrontar diversos atacantes com facilidade. Um demônio que possui esta magia move-se tão rápido que parece um borrão para uma pessoa comum que o observa, ou seja, ele coloca o The Flash no bolso, literalmente, certo? Mas enfim, vamos continuar, pessoal. A fortificação, a próxima magia é fortificação. Embora evitem o combate físico, certo? Muitas vezes os demônios o acham inevitável. A fortificação dá aos seus possuidores a vantagem da força e resistência incrivelmente ampliadas, permitindo-lhes realizar feitos monstruosos. Ou seja, eles têm sim super força. Para quem estava me perguntando, um dia desse no canal chegou uma pergunta para mim sobre isso. Sim, eles possuem força sobrenatural. A próxima magia seria a metamorfose, tá? Os demônios que possuem a metamorfose podem alterar sua aparência e suas características físicas. Seu corpo transforma-se acompanhando seus pensamentos, e eles podem assumir novas aparências, transformar-se em animais ou até mesmo alterar pequenos detalhes em seu corpo. Não é à toa que muitas pessoas costumam ver parentes mortos, mas nem sempre são seus parentes. Muitas vezes ali são demônios que estão assumindo a forma daquele parente para poder enganar você, tá? Então, muito cuidado aí, pessoal.
Próxima magia seria a corrupção, né? Às vezes, a agressividade de violação não é necessária, e a magia de corrupção, no caso, é uma habilidade essencial a todos os demônios. Ela é capaz de corromper sutilmente, como uma sugestão, né? A corrupção ela não altera mentes nem as controla. Ao invés disso, permite ao demônio usar suas energias para amaldiçoar e abençoar, ou mesmo para fortalecer-se ou criar elos com outras pessoas, né? No caso, através da corrupção, o infernal pode tornar os desejos mais ocultos de uma pessoa em realidade. O que poderia ser melhor para corromper alguém do que realizar todas as suas fantasias e desejos mais sórdidos, hein, pessoal? No caso, é a magia que os caçadores mais custam a entender seu conceito e essência. Mas, como já havia dito, ela é essencial a todos os demônios e a mais desejada por eles, uma vez que não exige uma grande concentração de poder. A próxima magia seria a Naturae, né? Se o homem pode ser corrompido, por que não a natureza? Né? Graças a esta magia, um demônio é capaz de alterar o clima, corromper animais e criar abominações naturais, como gerar seres de sombra ou animar cadáveres. Eles podem fazer isso. Ele também pode invocar pestilência ou causar catástrofes, bastando para isso apenas ter o poder suficiente. Ou seja, eles são capazes de destruir cidades inteiras, vilas, vilarejos, se assim desejarem. Então são seres extremamente poderosos, pessoal. Não é você com uma Bíblia na mão e um crucifixo que vai resolver a situação, no caso uma presença demoníaca. Então vamos esclarecendo isso daí. A visão, certo? Os olhos demoníacos, eles podem ver o que os olhos humanos jamais perceberiam. Com a visão, o demônio é capaz de ver através de ilusões, observar locais distantes, ter visões do passado e do futuro ou até mesmo tornar-se ciente de tudo o que ocorre em uma área. Assim como Lúcifer detém conhecimento de tudo o que ocorre no inferno, certo? Ele sabe de absolutamente tudo que acontece por lá, mesmo que ele não esteja lá no momento, certo? Vitae, na próxima magia Vitae. A magia que mais custa poder é a Vitae, e é obtida apenas por os demônios mais poderosos. Ela permite aos demônios sugar as energias vitais de qualquer ser vivo. Com um simples toque, eles podem absorver tais energias ou podem causar doenças e fraquezas, fazendo com que o fluxo vital de uma pessoa se altere completamente. É possível até mesmo alimentar-se das energias vitais dos outros. Olha só, pessoal, que coisa, né, perturbadora aí para você que está estudando demonologia ou está começando a estudar sobre esses seres. Então, fiquem atentos aqui que eu vou estar passando detalhes, um pouco mais de detalhes sobre eles para vocês, né? Então, fica até o final desse vídeo para você entender tudo. Agora, as almas e os pecados. Como é que funciona essa questão de almas e pecados para os demônios? Vamos entender agora. A maior fonte de poder dos demônios são as almas humanas, certo? Elas dão energia para seus corpos e alimentam o seu poder. Um demônio não pode livremente se apossar das almas dos mortais, certo? Eles não podem fazer isso de livre e espontânea vontade. Para que eles possam consegui-las, é preciso um pacto. Aí entra a questão do pacto, certo? Nem todo pacto que é feito com mortais envolve a alma. Bom, caso o pacto não as envolva, então o demônio não tem poder sobre elas. Mas, uma vez que o mortal desiste da própria alma, em troca do que o demônio oferece, então o demônio será detentor desta alma, ele será dono dela. E o pecado é a segunda, né, e mais como fonte de poder de um demônio, eles também alimentam eles. Conforme, né, um demônio vai colecionando almas, ele explora o pecado e segue seus instintos. Ele ganha poder e ascende na hierarquia infernal. Quanto mais almas e mais pecados, maior é o poder e maior é a hierarquia que ele consegue subir dentro da escala de poder do inferno, né? Vale lembrar que os demônios não precisam ter obtido a alma do mortal para poder absorver a energia dos pecados. A grande diferença é que quando ele ganha uma alma através de pactos, por exemplo, ele pode violá-la por completo e absorver toda a sua energia, que proporciona uma quantidade muito maior de poder para eles. Eles podem revirar literalmente a alma daquela pessoa do avesso. Bom, é um processo bem doloroso e bem asqueroso no
caso de retaliação e flagelação dessa alma, tá bom? Sobre os pecadores aqui, pessoal, né? Essa questão de ser pecador é um tanto abstrato, tá bom? No caso, a condição para uma pessoa ser considerada ou condenada pecadora varia com o ambiente em que ela está, né? Um pecador, no sentido infernal da palavra, é aquele que não respeita a própria humanidade e os próprios códigos de ética. Não é de acordo com a moral local que um pecador é escolhido, tá bom? Mas sim de acordo com a própria moral do pecador, quer ele próprio a respeite ou não. Quantos cristãos não exploram e prejudicam seus irmãos e ainda assim vão para a igreja, né? Quantos assassinos não desrespeitam as leis de sua própria religião ou código de ética? Aqui no Brasil mais ainda, né? Resumindo, pessoal, o que define o pecado é o próprio pecador. As únicas exceções a esta regra são o abuso, no caso o assassinato, o estupro e a tortura. Essas são, no caso, as armas infernais, e aqueles que as usam estão perigosamente próximos do inferno. Ou seja, se você conhece alguém ou você já praticou isso aqui, você já está com um pezinho lá. Os que matam ou abusam de inocentes, como crianças, mulheres indefesas e pessoas santas, por exemplo, são o pior tipo de pecador. Explorar os pecadores é um tanto complicado. No caso, um demônio ele precisa despertar o lado sombrio dessas pessoas, tá? No passado, o ato de tentação era muito mais complicado. Hoje em dia, porém, o mundo se tornou um lugar muito podre e corrupto, né? Infelizmente. Onde criar o pecado se tornou algo muito simples. Quantos empresários aí vocês conhecem que não respeitam lei nenhuma humana, fazem de tudo pelo dinheiro, né? Quantos não venderiam a sua própria alma por dinheiro, vingança e fama? Isso aí, se a gente for começar a investigar, contar nos dedos, tem muita gente, né? Políticos, então, nem se fala, não vou nem tocar neste assunto. O mundo se tornou, pessoal, um verdadeiro paraíso para os demônios, né? Uma vez que as pessoas se corrompem, os demônios as manipulam facilmente. Elas se tornam pouco mais do que fantoches nas mãos do inferno e ferramentas úteis para a proliferação da miséria e de mais pecados, ou seja, a humanidade está ajudando os infernais, né? Enfim, pessoal, acredito que esse vídeo já esclareceu muitas dúvidas com relação ao poder demoníaco, muita gente está me perguntando a respeito, então fica aí esse vídeo mais detalhado para vocês. Lembrando que a gente está com a meta aí de 500 inscritos, você que não é inscrito neste canal, o que é que você está esperando para se inscrever, hein? Se inscreve aqui, é de graça, não custa nada, faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e encaminha os vídeos, ou seja, vai recomendar cada vez mais para você. Enfim, você que gosta do trabalho do narrador, dá essa força, acompanha aí o canal, ativa as notificações, lembrando que a gente vai estar tentando colocar vídeo todos os dias aqui no canal, se não possível todo dia, dia sim, dia não, vai ter vídeo novo aqui, certo? E, enfim, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês agora. Fico muito feliz com a presença de todos e até breve, meus pequenos.